Quero convidar a todos a abrirem Hebreus capítulo 11, e nós chegamos na manhã de hoje ao encerramento da série que demos início no último dia 31 de dezembro, chamada Grande Nuvem de Testemunhas. Então hoje encerramos essa série, que foi breve. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 39. Até o capítulo 12, verso 3. Hebreus 11, a partir do verso 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Olhar firmemente para Jesus. Durante muito tempo, o Brasil era transportado pelas tropas muares. O Brasil foi transportado durante alguns séculos pelas mulas, burros e jumentos. Transportavam tudo, desde o alimento, ferramentas, utensílios. Por vezes transportavam igrejas em seus artefatos, até tesouros e bens preciosos como ouro. Aqui em São Paulo, no litoral, uma grande muralha, a Serra do Mar, e depois uma segunda, a Serra da Mantiqueira. Havia um antigo caminho do ouro entre Paraty e Ouro Preto, que passava aqui pelo Vale do Paraíba, pela região de Cunha. E aqueles homens transportavam as suas mercadorias sob o sol, levantavam bem cedo, 4, 5 horas da manhã, transportando mercadorias sob o sol, chuva, calor, frio, ataques de índios e de assaltantes, em mortes e adversidades, por vezes sem água, sem o conforto, naturalmente sem banheiros e sujeitos a todas as doenças tropicais. O trajeto era feito, programado para chegar a um ponto de chegada, a um ponto de parada. Eles então caminhavam firmes, debaixo de toda a resistência, até chegarem a um ponto de parada de tropeiros. Ali descansavam, tomavam um banho, comiam e dormiam. Um município da nossa região chamado Silveiras foi um ponto de parada de tropeiros. Eles vinham do litoral e eles
precisavam cumprir a meta para o fim da tarde, início da noite, chegar àquele lugar. Isso diz para nós do poder da meta em qualquer caminhada. Aqui nós temos os versos 39 e 40, uma lembrança daqueles crentes do Antigo Testamento que caminharam buscando firmemente o cumprimento da promessa. Ora, todos estes, todos quem? Desde Abel, passando por todos os profetas, Samuel, Davi, Gideão, Moisés, Abraão, os patriarcas, todos. Eles caminharam, obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eles viveram tempos em que não viram a chegada do reino de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Nós, contudo, vivemos no cumprimento das antigas promessas. Nós celebramos o Natal, nós nos lembramos da Páscoa, nós falamos da cruz, nós falamos do túmulo, nós falamos da ressurreição, nós falamos da ascensão, nós falamos que hoje Cristo está à direita de Deus, onde intercede por nós. Ou seja, por Deus haver provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós, sim, vivemos no cumprimento das antigas promessas. Eles caminharam buscando firmemente o cumprimento das promessas, sem, contudo, terem-na concretizado. Nós temos o grande privilégio de dizer: Cristo já veio e Ele virá novamente, porque Ele disse que virá. Nós também, que desfrutamos de coisa superior, como diz aqui o verso 40, devemos seguir agora olhando firmemente para Jesus. Diz aí o verso 1 e a parte inicial do verso 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Os jogos antigos eram jogos muito prestigiados. As pessoas iam para aquelas grandes arenas, para aqueles grandes estádios, para assistirem os corredores. E aqui se fala agora que também nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Ou seja, esses homens e mulheres que foram testemunhas, que obtiveram testemunho por sua fé, eles agora lá de trás, eles veem o tempo em que nós estamos desfrutando da concretização da promessa. Agora é a nossa vez de correr. Os soldados, eles tinham armaduras pesadas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de visitar algum museu aqui no Brasil, ou mesmo fora dele, e teve ali contato com a armadura de um soldado mais antigo, armaduras de metal. Elas eram armaduras pesadas. A gente não consegue imaginar como aqueles homens caminhavam carregando aquelas armaduras pesadas. Entretanto,
Os atletas não. Os atletas precisavam do mínimo possível de peso. As suas vestes deveriam ser as mais básicas possíveis, quase nus, em alguns casos inteiramente nus. E aqui o escritor aos Hebreus vai dizer: nós que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tão tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos, livrando-nos do pecado, dessas coisas que simplesmente nos paralisam, dessas coisas que tenazmente nos assediam. Corramos esta carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Fé é olhar. Fé é olhar firmemente coisas que não se veem, realidades e fatos que se não veem, coisas que se esperam. Fé é olhar firmemente. Você dirige o olhar e você se dirige para onde você olha. Você segue em direção à sua meta. A fé não é alguma coisa estática. A fé não é alguma coisa apenas interna. A fé não é alguma coisa apenas no campo da espiritualidade, da emocionalidade, embora o seja. A fé é algo prático. A fé que caminha para o norte, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Naturalmente, todos nós aqui sabemos que a fé é um dom de Deus. Jesus Cristo é o autor da nossa fé, Ele está no início da nossa fé. Jesus Cristo está também no trajeto da nossa caminhada. A fé em Cristo deve estar no trajeto da nossa caminhada, e a fé em Cristo está lá no final também. Ele é o autor e consumador da nossa fé. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo. A gente caminha com as nossas forças, mas a gente não pode caminhar confiado nas nossas próprias forças. A gente caminha sobre as nossas pernas, mas é preciso que o Senhor nos sustente, é preciso que o Senhor nos fortaleça, é preciso que o Senhor nos impulsione, é preciso que o Senhor nos proteja. Nós caminhamos debaixo das forças, debaixo da graça do Senhor. Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. E o nosso grande modelo na caminhada é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso grande modelo na caminhada. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Jesus Cristo tinha uma meta. Diz aqui o verso 2: em troca da alegria que lhe estava proposta. Ele tinha uma meta.
E o que Jesus experimentou? Ele suportou a cruz, diz aqui, não fazendo caso da ignomínia. Ele suportou a cruz, não fazendo caso da desonra, da vergonha, da maldição. Ele suportou a cruz. Diz o verso 3 que ele suportou tamanha oposição dos pecadores. Jesus Cristo sofreu a cruz, tamanha oposição dos pecadores. Talvez isso é importante você se lembrar. Quando você receber oposição por causa da sua fé, que Jesus Cristo sofreu oposição, ele suportou a cruz e não fez caso da ignomínia. E aí diz aqui que Jesus chegou à meta dele. Ele hoje está glorificado. Ele hoje está, aí diz o verso 2, o final, está sentado à destra do trono de Deus. Não há lugar maior no mundo, não há posição mais elevada do que esta. Ele está assentado à destra, à mão direita do trono de Deus. E o que a nossa fé deve fazer? Nós devemos olhar firmemente para Jesus. Isso é muito importante. Isso é muito importante para nós como famílias, para nós como igrejas, para nós como povo de Deus, que os nossos olhares não sejam desviados para outras coisas, para trivialidades, para banalidades, para outras coisas menos importantes, subalternas. Que o nosso olhar esteja sempre na cruz de Cristo, que neste culto, que neste púlpito, que nestes ensinos, que em nossas celebrações, Cristo seja sempre o nosso alvo, o nosso olhar, e a tentação do diabo há de ser sempre, e da carne, do maligno, será sempre do mundo, será sempre no sentido de fazer com que os nossos olhos se apartem de Cristo. Olhar firmemente para Jesus. Durante muito tempo, os navegantes mais primitivos não tinham seus mapas, não tinham mapas, cartografia, não tinham essas coisas, mas eles tinham as estrelas. E era importante que o navegador mantivesse o olhar na estrela, mantivesse o foco da estrela, que ele não se perdesse. Considerai, pois, atentamente aquele, diz aí o texto, que suportou tamanha oposição dos pecadores. Considerai, pois, atentamente a palavra grega analogizomai, ou seja, ponderemos, pensemos, coloquemos a nossa mente em funcionamento, analisemos e observemos Jesus, olhando para Ele. É preciso olhar para Jesus, irmãos, enquanto caminhamos. Senão nós sucumbimos. Porque também nós não podemos caminhar nas próprias forças. Sabe, irmãos, aqui no litoral, os índios abriram as primeiras trilhas. Os índios habitavam essas regiões, os tamoios. E eles abriram as primeiras trilhas ao lado dos cursos das águas. Vieram os tropeiros e serviram-se dos antigos trajetos dos índios. Muitas vezes usando um índio inicialmente como guia. E posteriormente, os caminhos e as estradas que foram abertos nos antigos percursos dos tropeiros
E aí alguém fala assim, mas por que essa estrada tem tanta curva? É curva para cá, é curva para lá, é desce, curva, porque eram antigos caminhos das mulas. Hoje você sobe a Serra de Cunha, a Serra de Ubatuba, ou mesmo essa Serra de Caraguá, com o pé no acelerador. Isso pode dizer para nós que nós somos uma geração pouco treinada na escola do sofrimento. Que nós não somos mais como a geração missional de nossos pais e avós. Porque uma geração missional tem em vista a meta, tem em vista o fim, tem em vista o propósito. É uma geração que vai para frente, que se projeta para fora, e o sofrimento já era um fato dado, um pressuposto, ou seja, nós estamos nessa vida, o sofrimento é parte dela, é uma contingência de estarmos vivos, o sofrimento é parte da nossa caminhada e nós precisamos ir para frente, porque eles contemplavam metas, era uma geração eminentemente em fluxo missional. Mas nós hoje somos uma geração mais hedonista, mais centrada em si mesma, muito mais centrada em si mesma. E às vezes eu lido com pais e filhos e vivo a nossa própria experiência em casa com nossos filhos e às vezes percebe-se hoje um tão grande ato geracional que filhos já não entendem seus pais e os pais estão tão surpreendidos que não reconhecem os seus filhos, porque são gerações muito diferentes. Muitos filhos hoje não conseguem suportar a metade do sofrimento que seus pais, avós e bisavós suportaram. Esse ano de 2020, agora esse início de 2021, as famílias e pessoas estão sofrendo. Alguns estão sofrendo com o isolamento, outros estão sofrendo nos negócios, outros estão sofrendo com a morte. Vocês que trazem aqui suas máscaras. Alguns estão preocupados com o sustento, com o emprego, com o trabalho. Alguns estão preocupados com o futuro dos seus filhos. Como viver um tempo desse? Especialmente a nossa geração tão longe da mula e tão perto do acelerador. Uma geração que desaprendeu o que é o custo do sofrimento. Como lidar com isso? O lugar do sofrimento. Ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. E o escritor aos Hebreus diz: você faça isso, olhe, para que você não vos fatigueis
desmaiando em vossa alma. Hoje, você precisa olhar para Jesus Cristo, cada vez mais, manter seus olhos fixos nele, confiar nele. E pode ser que o sofrimento que Deus esteja permitindo-nos, quem sabe a uns mais, outros menos, seja para nos ajudar a crescer. Porque ninguém cresce se não passar também pela escola do sofrimento. Aliás, como saber minimamente o sofrimento de Cristo, se nós não conseguimos compreender minimamente o que é passar pelo sofrimento? Para muitos, o sofrimento de Cristo é mera abstração, é mera ideia, porque eles não entendem o sofrimento. Porque está tudo bem, nunca passaram por lutas, dificuldades, tribulações, angústias, dores, provas em sua fé. É fácil viver neste mundo assim, e mais, se esse mundo é o céu, não precisamos de outro. Se aqui já é o nosso lugar, não precisamos de caminhada. Se aqui já é a nossa chegada, não precisamos de outra meta. Ou seja, se tudo está bem, então para que buscarmos algo além? Mas o Senhor está nos dizendo, está nos avisando, que o nosso descanso não é aqui, que a nossa parada não é esta, que nós temos uma caminhada a seguir e nós devemos caminhar olhando firmemente para Jesus, como modelo, como suficiência, como sustento, como aquele que nos guarda, que nos fortalece, que iniciou a nossa fé, há de sustentá-la e há de completá-la. O texto que pastor Valdir leu no início, o apóstolo Paulo coloca isso. Não que eu já o tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pode ser que você hoje esteja inquieto, inseguro. Pode ser que o sofrimento esteja visitando você, sua casa. Não perca os olhos de Jesus. Não deixe de confiar em Cristo. Não deixe de olhar para Ele. Ele não desaponta. Ele que esteve com você no início, estará com você no trajeto, e estará com você no final, e Ele há de contemplar e galardoar a sua fé. Que Deus fortaleça a sua fé, porque o cristianismo, irmãos e irmãs, é jornada, é caminhada, é olhar para frente, é seguir adiante. E que o Senhor fortaleça todos aqui para mais um trajeto em sua vida, e que sejam os dias melhores, mais firmes,
mais cheios da graça do Senhor, mais cheios do poder do Senhor. Que o Senhor encoraje e abençoe a todos. Amém. Senhor, ajuda-nos. Nós somos uma geração fraca. Somos uma geração que desaprendeu a escola do sofrimento. Somos uma geração criada com muitos recursos, que é graça, mas que tende a nos tornar centrados em nós mesmos, achando que o descanso é aqui, que a nossa morada final é esta. Abre os nossos olhos, aumenta a nossa fé, para que nós vejamos Cristo, para que nós não esmoreçamos, não desmaiemos, como diz a Escritura aqui, não nos fatiguemos em nossa alma. Que cada irmão aqui, irmã, visitante, que está passando pela escola do sofrimento nesse tempo, possa contemplar toda essa grande nuvem de testemunhas e Cristo, e seguir adiante, e seguir com fé, e seguir com firmeza. Abre os olhos aos cegos, abre os ouvidos aos que estão surdos. É a nossa oração em nome de Jesus.